Pessoal, vamos continuar aqui, então, falando sobre controle de constitucionalidade. Agora vamos falar sobre controle de constitucionalidade posterior, tá? Então, nós vamos ver aí alguns conceitos introdutórios, inicialmente. Bom, primeiro, quando que surgiu o controle de constitucionalidade no Brasil? A gente precisa ter em mente que no Brasil a gente adota o controle misto, ou seja, nós temos tanto o controle difuso quanto o controle concentrado. O controle difuso, ele foi inspirado no modelo norte-americano e ele surgiu nas nossas constituições lá na Constituição de 1891, ou seja, na segunda Constituição brasileira, né? A primeira foi de 1824, na segunda Constituição, então, na primeira Constituição republicana, né, que é de 1891, surge o controle difuso, que é feito sobre o caso concreto. Já o controle concentrado, que ele é feito de forma abstrata, ele surge, então, na Constituição de 1934, tá? Mas com a Constituição de 88 que ele tem uma série de mudanças de grande importância, como, por exemplo, foi ampliado o rol de legitimados ativos a propor uma ADI, por exemplo. Tá? Então, a Constituição de 88 foi de suma relevância para ampliar a transparência, né, e esse controle à constitucionalidade. Pessoal, por que é tão importante esse assunto? Bom, porque a gente tem uma norma que é superior hierarquicamente, né, que é a Constituição Federal, que fica acima das demais leis. Precisamos lembrar aí da pirâmide inspirada por Kelsen, né, que coloca lá a Constituição acima das demais normas. Então, se uma lei vier a ferir a Constituição, essa lei precisa ser retirada do ordenamento jurídico, sob pena, né, da Constituição não ter a sua hierarquia superior, como determina, né, como determina o ordenamento jurídico brasileiro. Bom, então a gente precisa desse pressuposto aí da supremacia da Constituição e de uma Constituição rígida também, como é a nossa, tá? Para que haja, então, esse controle da constitucionalidade. Bom, seguindo aqui o roteiro, quais são os questionamentos que vocês precisam fazer nesse momento para entender, né, o que esse estudo vai abordar? A gente vai abordar, número 1, quais os órgãos que têm competência para declarar a inconstitucionalidade? Quem que pode declarar? Um juiz pode, um tribunal pode ou só o STF? Então, a gente vai ver as diferenças aí. Quais espécies de procedimentos as normas e condutas poderão ser declaradas inconstitucionais? Uma circular pode ser declarada inconstitucional, um decreto pode ser declarado, uma lei ordinária, então a gente vai ver isso aí. Quais os efeitos das declarações de inconstitucionalidade? Tá? Então, tudo isso a gente vai estudar. Bom, então, primeiro, vamos ter em mente os tipos, né, de inconstitucionalidade. A gente tem uma inconstitucionalidade que pode ser por ação ou omissão. A gente pode ter uma inconstitucionalidade material ou formal. A gente pode ter uma inconstitucionalidade total ou parcial. Bom, vou explicar agora cada uma delas. A gente tem uma inconstitucionalidade por ação quando a gente tem uma lei que fere a Constituição Federal, tá? A gente tem uma inconstitucionalidade por omissão quando a gente tem a ausência de uma lei. Então, a gente não tem uma lei. Quando a Constituição determina que deveria haver aquela lei. Então, por exemplo, vamos usar aí o artigo 37, inciso 7, que fala que o servidor público federal tem direito à greve conforme lei específica. Até hoje não foi editada essa lei. Então, a gente tem uma inconstitucionalidade por omissão. Agora, vamos usar um exemplo da inconstitucionalidade por ação. Vem uma lei e determina a pena de morte em tempo de paz. Não pode, porque a Constituição veda. A Constituição só permite a pena de morte em caso de guerra declarada. Então, se houver a ação do Poder Legislativo editando uma norma que permita a pena de morte em tempos de paz, a gente tem uma inconstitucionalidade por ação.
Porque essa lei está ferindo o texto constitucional. Agora, se a Constituição, né, nós sabemos, aqui a gente está transitando no assunto eficácia das normas constitucionais. A gente tem normas constitucionais de aplicabilidade plena, de aplicabilidade contida e de aplicabilidade limitada. Então, quando a gente tem uma norma constitucional de aplicabilidade limitada, ela depende da produção legislativa e infraconstitucional para produzir todos os seus efeitos. Tá? Que é o exemplo lá do artigo 37, inciso 7. Tem vários outros. Por exemplo, o artigo 7º lá determina que o trabalhador exposto à periculosidade, insalubridade, tem direito a um adicional conforme lei. Então, precisa que o legislador, né, produza essa lei para regulamentar isso. Se ele não fizer, a gente tem uma inconstitucionalidade por omissão. Tá bem? A inconstitucionalidade ela também pode ser material ou formal. Material é quanto ao conteúdo. Então, a matéria daquela lei fere a Constituição. E o exemplo, novamente, pode ser a questão da pena de morte. Né? Aquela matéria ela é vedada pela Constituição, aquele conteúdo não pode. Então, por exemplo, outro exemplo que alguns tratam é no sentido de uma lei prevendo a redução da maioridade penal. Então, muitos entendem, né, muitos juristas entendem que essa matéria fere a Constituição, então ela é material também. Que também é chamada de nomoestática. E a Constituição formal é quanto à forma. Então, a forma que aquela lei foi criada, ela é viciada, tá? Então, é quanto à forma, é o rito, né, que ela seguiu. Aí aqui eu gosto de fazer um quadrinho, que vai ajudar a esclarecer várias coisas. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho uma lei ordinária, um projeto de lei, né, complementar, e uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, tá? Para ajudar aí no raciocínio jurídico, vamos pensar assim, ó, que eu tenho um parlamento composto por 100 parlamentares. Compareceram 60 parlamentares na sessão legislativa, tá? Uma lei ordinária ela é aprovada por maioria simples ou relativa. Uma lei complementar é aprovada por maioria absoluta, tá? E a PEC por uma maioria qualificada composta por 3/5, tá? Aqui, ó, lembrando, é um turno de votação na Câmara, né, e um no Senado, e aqui também, um turno de votação em cada casa. Aqui são 2 turnos em cada casa, então no total 4. Aqui total de turnos 2, aqui também, e aqui total 4. Nesse exemplo aqui, ó, maioria simples está relacionada aos que compareceram. Então eu preciso de 31 votos, que é o próximo número inteiro depois da metade, certo? Já aqui é em relação ao número total de parlamentares. Então, eu preciso aqui 51 votos. A PEC, que é uma mudança na Constituição, é mais difícil. O processo é mais solene, mais dificultoso. Então, aqui, ó, eu preciso de 3/5, que é em relação ao número total. 100 dividido por 5 vai dar 20, vezes 3 vai dar 60 votos. Então, já vou explicar aqui uma outra coisa. Nossa Constituição é considerada rígida, né? Por que ela é considerada rígida? Porque o processo de alteração da Constituição ele é mais solene e dificultoso em relação às leis ordinárias e leis complementares. Então, olhem a diferença aqui, 31, 51 e 60 votos, tá? Então, vejam, a inconstitucionalidade formal é um vício na forma. Vamos supor que essa lei aqui ela foi aprovada por 30 parlamentares e seguiu adiante e foi para o presidente, e o presidente sancionou e publicou. Ela tem um vício formal. Outro exemplo de vício formal é na iniciativa. Né? Por exemplo, as leis que prevêem a mudança na remuneração do servidor público federal, ela é de iniciativa privativa do presidente da República. Vamos pensar aí que a gente teve uma lei com a iniciativa sobre isso, né, sobre a remuneração do servidor, e quem deflagrou a iniciativa foi um parlamentar. E ela tramitou, foi aprovada e foi sancionada pelo presidente.
Não pode, ela tem um vício formal, também chamado de nomodinâmica. Opa, tá bem? E a inconstitucionalidade total ou parcial? Essa é fácil, né, gente? Total, vamos pensar aí que a gente tem uma lei, um projeto de lei com 50 artigos. E aí, todos esses 50 artigos são inconstitucionais. Ela é total. Ou parcial, quando alguns artigos são inconstitucionais e outros não, né? Então, seria mais ou menos por aí. Vamos ver aqui, seguindo o roteiro, para não esquecer de falar nenhum ponto. Também temos, vou apagar aqui para falar com vocês mais um detalhe para não ficar nada de fora da nossa aula. Nós temos a inconstitucionalidade direta ou indireta. Ou também chamada, né, reflexa. Direta, pessoal, é o seguinte, observem aqui comigo, eu tenho a Constituição Federal e eu tenho uma lei aqui que está ferindo a Constituição Federal. Isso é inconstitucionalidade direta. Agora, a indireta ou reflexa é quando eu tenho a Constituição, aí eu tenho uma lei e essa lei ela é regulamentada por um decreto. Aí esse decreto está ferindo a lei que, portanto, né, tá ferindo também a Constituição. E isso é inconstitucionalidade reflexa ou indireta, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente não, por mais que esteja ferindo a Constituição reflexamente, a gente esse decreto ele não vai ser objeto de controle de constitucionalidade, mas sim, eu vou colocar na lei aqui essa flecha, mas sim controle de legalidade. Tá bem? Então, inconstitucionalidade direta e a indireta. Joia, gente? Ficou claro? Então, com isso, encerramos mais esse bloco. Vocês já sabem agora quais são os tipos de inconstitucionalidade, né, que eu coloquei aqui para vocês. Por ação ou omissão, material ou formal, total ou parcial e direta ou indireta. No próximo bloco, a gente continua com controle de constitucionalidade posterior.